Eu não fui o melhor aluno quando eu era criança. Eu não fui o melhor aluno quando eu era adolescente. Eu não fui o melhor aluno da medicina, não fui o melhor aluno da residência, mas eu me tornei uma das maiores referências no que eu faço. Justamente porque a gente sempre fez com muito amor, com muito carinho, muito respeito. E lógico que a boa formação é indiscutível o peso que ela tem. Mas no final das contas, medicina se trata de pessoas e não se trata de doenças. E para entender pessoas, você precisa entender muito mais do que a fisiologia daquela condição ou daquela patologia. Eu sou o Dr. Tiago Castro, pediatra, professor, palestrante e pai de 2 crianças autistas que inspiram minha jornada. Minha missão é ajudar famílias e profissionais a compreender o autismo através da ciência e vivência. Seja bem-vindo ao nosso canal. Principalmente pelo que nós vamos comentar aqui hoje, você viveu uma fase da psiquiatria que não é a mesma psiquiatria de hoje em dia. Claro que em todos os momentos a gente precisa de psiquiatras bem informados para as dores do momento. Há 30, 20, 15 anos atrás, nós percebemos um padrão psiquiátrico muito mais daquele no hospital psiquiátrico, o doente mental, não dá para socializar, isso aqui... Crônico, né? Isso aqui é um problema, o esquizofrênico, o bipolar descontrolado, enfim. E você agora está num momento que é completamente diferente, que são os transtornos de personalidade, os transtornos de ansiedade, o uso de medicação, o uso compulsivo de algumas medicações. O que a Ana Beatriz olha e vê e que pode falar para as pessoas que viveu esse processo todo? Olha, eu tive grandes mestres, né? O Oswaldo Said foi um, Carlos Alberto Costa Silva foi outro. E eles diziam uma coisa que eu vejo que era já moderna, né? Eles falavam assim, psiquiatria é uma especialidade ambulatorial. A internação não é a regra, é a exceção. Isso ficou muito claro para mim a vida inteira. Se você for pacientes particulares meus que eu internei, eu acho que não cheguei a internar 5 a minha vida inteira. Agora, quantos eu fui contratada para ir na clínica tirar, eu perdi a conta. Feito. Né? Então eu acho que de alguma maneira, tanto que eu chegava nas clínicas particulares, eu nunca fui bem vista pelas clínicas particulares, porque em geral... Você tirava o paciente? Eu ia lá para tirar. E o porteiro falou, mas a senhora vem tirar quem não, aqui? A gente vai perder dinheiro com a senhora. E eu muito cedo, eu fui buscar alternativas. Então eu falei assim, gente, não é possível, se o remédio não faz efeito, tem que ter outras coisas. Então foi aí que eu fui buscar neuromodulação, a estimulação magnética transcraniana, o neurofeedback, a estimulação por corrente contínua. Então isso é uma coisa que a gente já faz no consultório há quase 20 anos. E que nos Estados Unidos é muito comum. É que no Brasil ainda ele está engatinhando. Não, no Brasil tem uma coisa que as pessoas não sabem e são contra o que não sabem. As pessoas adoram falar contra o que elas nem sabem o que significa. Então, muitas vezes, colegas falavam assim, isso aí é modismo. Quando eu comecei a tratar 20 anos síndrome atrás, de pânico, por exemplo, na época era chamado síndrome de pânico, com paroxetina. Era uma resposta maravilhosa. E aí, os amigos falavam assim, a Bia agora inventou uma doença nova aí, ó. Agora tá surfando na doença nova. 10 anos depois, todos aqueles que falaram isso, estava todo mundo falando a mesma coisa. E eu já estava, tipo assim, quero saber agora de compulsão alimentar. Já estava no topiramato. Legal. E aí, o mesmo colega falou, topiramato, isso é um absurdo, porque isso aí é para convulsão e tá. Aí o paciente, doutora, fulano falou isso. Eu falei, mas como anticonvulsivante é péssimo. Agora, para diminuir a vontade de comer doce, principalmente, funciona. Então, assim... Eu já sou o contrário. Se você fala, se um paciente vinha para mim, eu fui na Gabi, eu fui no Tiago e tô me sentindo bem, eu falo, então que maravilha. Aí. Não venha, porque a chance de dar errado é maior. O que tá acontecendo? Que bacana, olha, tô aprendendo. Cansei de ligar para médico, falar, fulano, olha só, recebi um paciente seu aqui, ele tá super bem, queria te dizer que bacana. Como é que foi isso? Você leu algum artigo? Foi empírico? Muitas vezes fiz isso. Eu não tô deixando minha esposa falar, né? Mas assim... Não, mas eu tô encantada escutando aqui. Mas tem uma coisa que é interessante também, Ana, é que você acabou de falar uma coisa que acontece no mundo moderno, porque também acontecia há milhares e milhares de anos, que é a pessoa que está em evidência incomoda muito.
E quando você fala isso, que olha, eu incomodava quando eu prescrevia paroxetina e ninguém estava prescrevendo paroxetina. Depois era o topiramato, enfim. Chegou um momento que você parou de incomodar? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que não. Mas assim, eu nunca me preocupei realmente com isso. Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, as únicas pessoas que estavam aptas a julgar meu trabalho e pelas quais eu tinha todos os ouvidos eram meus pacientes. Então, assim, os meus pacientes foram meus patrocinadores. Eu nunca aceitei nada de laboratório. Se tiver um laboratório que diga assim, a Bia foi no congresso bancada, é mentira. Mas é mentira mesmo. Grande. Em compensação, todos os representantes comerciais de laboratório, quando alguém adoecia na família, vinham me procurar, e não os médicos que eles entupiam de presentes e de viagens e de jantares. Né? Então, aquilo para mim é isso. Gratificante. Era a minha recompensa, entendeu? Então, assim, e os propagandistas, mas doutora, por que a senhora não vai à viagem tal? Porque eu não preciso. Mas doutora, é de graça. Eu falei, não, mas meus pacientes me patrocinam. Eu posso ir. O que eles me pagam, eu posso ir, mas eu não tô afim de ir. Então, assim, eu nunca esperei reconhecimento, assim, das pessoas. Eu esperava, não reconhecimento, mas eu esperava a melhora do meu paciente. Isso eu buscava incessantemente. Nós trabalhamos como profissionais, né, Bia? Eu, assim como você orienta palestra, eu também oriento, palestro pessoas. E chega um certo momento que a gente não cria nenhum tipo de expectativa ou esperança na forma que o colega vai ver ou não vai ver você, enfim. Eu falo isso porque recentemente nós faremos um congresso, que você inclusive vai ser palestrante dele, o Espectro vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 agosto. E esse provavelmente será o maior congresso de autismo no Brasil. E quando nós fomos fazendo, nós fomos escolhendo pessoas assim a dedo, e mesmo que eu escolhesse todas as pessoas que eu gosto, faltaria pessoas na lista. Que bom, porque vai ter a versão 1, versão 2, 3, haverão inúmeras oportunidades. Exatamente. Só que no momento que eu fui divulgando as pessoas que eu escolhi, teve um movimento tão estranho que foi inúmeros colegas entrando em contato, talvez até num tom de reclamando porque não estava participando, e eu nem sei se eu te falei isso, né? Não teve uma única pessoa, olha que incrível, que chegou e falou, parabéns, você está fazendo o maior congresso de autismo do Brasil, com pessoas que nunca participaram, mas todos, ou boa parte das pessoas, estavam reclamando do seu local, no palco. E em outros momentos, isso talvez me faria mal, porque nós temos uma expectativa que as pessoas reconheçam o que você está entregando para a sociedade. E nós vamos entregar ali 3 dias de evento, belíssimo, muito bem planejado, muito bem orquestrado. E verdadeiro, né? Muito bom. Que eu acho que é importante. Muito bom mesmo. E é um pouco disso daí que você acabou de comentar. Mas eu acho, Thiago, que isso é uma coisa da vaidade. Eu acho que, infelizmente, a nossa formação médica ela é muito pouco preparada para moldar uma personalidade do que se chama de médico. Porque médico não tem que gostar disso ou daquilo, tem que gostar de gente. Perfeito. Se não gostar de gente, não adianta, porque assim, eu vejo muita gente se forma em medicina para botar um jaleco caríssimo, para ter um carro caríssimo, para ter fotos caríssimas, muito bem produzidas num consultório. Medicina não é isso. Medicina é muito mais que isso. Eu acho que medicina ela é um ato de amor ao próximo. Sim. E se não consegue ver isso, você pode ser tecnicamente maravilhoso. Mas se você não tiver essa conjunção de amar o próximo, alguma coisa não vai linkar, não vai dar certo. Eu costumo falar que assim, eu não fui o melhor aluno quando eu era criança, eu não fui o melhor aluno quando eu era adolescente. Eu não fui o melhor aluno da medicina, não fui o melhor aluno da residência, mas eu me tornei uma das maiores referências no que eu faço. Justamente porque a gente sempre fez com muito amor, com muito carinho, muito respeito. E lógico que a boa formação é indiscutível o peso que ela tem. Mas no final das contas, medicina se trata de pessoas e não se trata de doenças. E para entender pessoas, você precisa entender muito mais do que a fisiologia daquela condição ou daquela patologia. Eu acho que se você não tiver uma paixão pelo ser humano... você nem ouse fazer medicina.
Sim. Aí tem gente que fala assim, mas Bia, como você gosta de uma pessoa que faz uma maldade? Eu gosto do ser humano. Agora, seres humanos estão em evolução. Estão se moldando, estão virando um ser humano. Sim. Tem muitos humanos, a gente está aqui para virar ser humano. E eu acho, toda vez que fica muito difícil para eu entender alguém, eu sempre falo assim, eu gosto do ser humano que está por trás disso aí. Um dia ele vai ter que despertar. Porque eu acho que todos nós um dia iremos despertar. Uns não serão agora, outros serão não sei quando, mas assim, eu tiro o pecado do pecador. Perfeito. Entendeu? A gente tira, porque senão é impossível viver e amar o ser humano.